E aí pessoal, tudo bem? Então a gente vai hoje iniciar mais uma playlist aqui do canal que é chamada de Cálculos de Fórmulas. Hoje nós veremos a primeira fórmula, que é a fórmula centesimal. Pessoal, não serão aulas muito longas, até porque o assunto ele é bem reduzido, tudo bem? A gente verá os assuntos e também fará alguns exercícios posteriormente, tudo bem? Então será uma playlist bem rápida, tá? Então vamos lá para a fórmula centesimal, que vem a ser a fórmula centesimal, pessoal. Fórmula centesimal ou composição centesimal, também chamada de composição percentual, ela refere-se ao quê? Às porcentagens em massa dos elementos formadores da substância considerada. Então, pessoal, nada mais é do que o quê? Eu pegar quanto de massa cada tipo de elemento que forma determinada substância e colocar em porcentagem, tudo bem? Observe, pessoal, que é em massa, tudo bem? Não é mol, não é volume, tudo bem? É em massa. Então, eu vou pegar quanto de massa cada tipo de elemento que forma a substância e dá isso em porcentagem, tudo bem? Esse símbolozinho aqui que a gente conhece muito bem. Então, é isso, tá, pessoal? Muito simples mesmo. Por exemplo, você tem lá a água. A água tem elementos hidrogênio e oxigênio. Eu quero saber quanto de massa o oxigênio tem, quanto de massa o hidrogênio tem em porcentagem, tudo bem? Então é só isso, isso é a fórmula centesimal. Vamos a um exemplo, tá, pessoal? O primeiro exemplo que a gente tem é esse. A análise de 0,40 gramas de um certo óxido de ferro, ou seja, o óxido de ferro é a nossa substância, tudo bem? Revelou que ele encerra 0,28 gramas de ferro e 0,12 de oxigênio. Qual a sua fórmula centesimal? Você tem a substância, que é o óxido de ferro, e você tem os elementos que formam essa substância, que no caso é o ferro e o oxigênio. Aí eu te peço, me dá a massa desses elementos em porcentagem, tudo bem? Então basta você fazer uma simples regra de 3, tudo bem? Para o ferro você faz 0,40 gramas era o total da substância, está para 100%. O do ferro, que era 0,28 gramas, está para X. Então, fazendo a relação, cancelando aqui grama com grama, fazendo a multiplicação e a divisão, você tem um total de o quê? 70%. Então, você tem o quê? 70% do elemento ferro da sua porcentagem em massa, tudo bem? Então, a massa, 0,28 gramas de ferro, representa o quê? 70% do total do óxido de ferro, tudo bem? Pessoal, para o oxigênio você precisa fazer o cálculo? Faz se quiser, tudo bem? Por quê, pessoal? Se você tem só oxigênio e ferro e o total é 100, se você já tem 70, falta quanto? Para 100, falta 30. Então, tudo que sobrou é a quantidade de massa em percentual do oxigênio. Mas você pode também fazer o cálculo, tudo bem? Você pode fazer passo a passo. 0,40 gramas, que é o total do óxido de ferro, está para 100%. Assim como 0,12, que é só do oxigênio, está para X. Fazendo o cálculo, cancelando as unidades, você fica com um total de o quê? 30%. Então, desse total, pessoal, em massa, o 0,12 gramas do oxigênio representa 30% de tudo. E o 0,28 gramas de ferro representa o quê? 70% de toda essa massa do óxido de ferro. Tudo bem? Então, isso é, pessoal, a fórmula centesimal. É o primeiro caso, quando ele já te dá em massa, tudo bem? Já te dá em grama os dados. Agora, existe o segundo caso, pessoal, em que ele não te dá em gramas, não te dá diretamente. Você vai tirar pela massa molar, tudo bem? Segundo exemplo, calcule a composição percentual do ácido sulfúrico dadas as massas atômicas do hidrogênio igual a 1, do oxigênio igual a 16 e do enxofre igual a 32. Beleza, o que você faz? Você calcula a massa molecular, a massa molar, tudo bem? Sabendo que a fórmula do ácido sulfúrico é H2SO4, tudo bem? Então vai lá, para o oxigênio você tem o quê? Você tem 2 oxigênio, então você vai ter o 2 aqui, vezes a massa dele, que é o quê? Que é 1. Então o total dá 2. 2 vezes 1, 2. Para o oxigênio, pessoal, você tem o quê? Você tem quantos de oxigênio? Você tem 4, tá bem? Que 4 oxigênio. 4 vezes a massa dele, que é o quê? 16. 4 vezes 16 dá 64. Para o enxofre, pessoal, como você só tem um enxofre, né? Apesar de não estar aqui, a gente sabe que tem um. 1 vezes a massa dele, que é 32, dá o próprio 32. Somando tudo, você tem uma massa molecular, uma massa molar de 98 gramas por mol. Tudo bem, como a gente está trabalhando só com massa, esquece o mol, tá bom? Pega só esses 98 gramas para você fazer o cálculo da fórmula centesimal. Tudo bem? Então vamos lá. Agora sim você vai calcular a fórmula percentual para cada tipo de elemento, começando para o hidrogênio. 98, que era o total do ácido sulfúrico, está para 100%.
assim como 2, que é a massa do hidrogênio, está para X. Fazendo o cálculo, você chega que X é igual a 2,04%. Então, da massa total do ácido sulfúrico, a massa do hidrogênio, do elemento hidrogênio, vale 2,04% daquele total. Aí você faz a mesma coisa agora para o enxofre. Para o enxofre você tem 98, que é a massa do ácido sulfúrico total, está para 100%, assim como a massa do enxofre, que era 32, está para X. Fazendo o cálculo também, você chega aqui, a massa do enxofre percentual, pessoal, representa o quê? 32,65%, tudo bem? Aí você faz para encerrar para o oxigênio. O oxigênio você tem 98 está para 100%, que é a massa do ácido sulfúrico, a massa total, e 64 está para X. Isso dá um total de 65,31% e completou o 100% geral. Então, essa é a percentual em massa para cada elemento que forma aquela substância ácido sulfúrico, tudo bem? E para encerrar aqui, eu tenho algumas observações para vocês. Primeira observação, quando a fórmula da substância apresentar parênteses ou colchete, elimine eles, tudo bem? O que acontece? Se você vai fazer o cálculo da fórmula centesimal aqui, você precisa saber a quantidade exata de elementos que você tem, no caso aqui os átomos que formam os elementos. Então você tem o quê? Você tem Ca3, então você tem 3 cálcio, tudo bem? Quanto fósforo você tem? Você tem 2, porque você tem um parêntese aqui. Esse 2 está dizendo que existe 2 vezes o PO4. Então, 2 vezes o fósforo dá o quê? P2. Tudo bem? 2 vezes o 4, que já está aqui do oxigênio, dá o quê? Dá 8. Então, tu tem O8. Então, quando você for fazer os cálculos, é bom você transformar essa fórmula aqui, que está reduzida, nessa. Porque aqui você vê a quantidade exata dos átomos que formam os elementos que estão nessa substância, para você fazer o cálculo de uma forma correta, tudo bem? Porque muitos alunos se vacilam por não notar que esse 2 está dizendo que existe 2 vezes o PO4, tudo bem? Então, é bom tomar cuidado. Então, pessoal, segunda observação para a gente terminar, quando uma substância contém água de cristalização, deve-se calcular a porcentagem da água como se ela fosse um único elemento, pesando 18, tudo bem? Então, pessoal, quando você vê na fórmula assim, ó, temos aqui o Na2CO3, o carbonato de sódio, ponto 6H2O, significa que ele é o que? Hexaidratado, tudo bem? Então ele tem 6 aí moléculas de água. Então quando você vê essa cara aqui, quando tem água aqui, aparecendo a água aqui no final, pessoal, você vai considerar aqui uma água como se ela fosse um elemento, tudo bem? Então você não vai fazer o cálculo para o hidrogênio, você não vai fazer o cálculo só para o oxigênio, você vai considerar esse cálculo aí já da massa como 18, tudo bem? 18 gramas, tá bom? Aí você usa isso para fazer o cálculo final da fórmula centesimal. Então, tu vai considerar a água como se ela fosse um único elemento. Esse elemento água, vamos dizer assim, pesa 18 gramas, tudo bem? Então, é só essa observação que vocês têm que ter cuidado quando aparecer a água na fórmula molecular daquela substância, tudo bem? Então, galera, é isso, um forte abraço e até mais.